Oi, gente, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre a polêmica que gira em torno do voto da ministra Rosa Weber sobre a descriminalização do aborto do feto até 12 semanas e do movimento aí de alguns grupos conservadores do Congresso Nacional contra esse entendimento que ainda é inicial. Para essa discussão, a gente teria que, na minha opinião, considerar alguns pressupostos muito importantes para que esse debate seja um debate racional e fique aí na esfera jurídica e social como ele é, né? Então, em primeiríssimo lugar, eu acho que um dos pontos fundamentais que se torna um pressuposto dessa discussão é retirar completamente a religião desse debate. Por quê? Porque religião, cada um tem a sua. Crença religiosa não define direitos, define crenças religiosas. Dogmas podem ser objeto da fé, mas não podem ser objeto de direitos, porque a nossa sociedade é uma sociedade plural. Em segundo lugar, eu acho que deve ser levado em conta que nós não estamos falando de algo que está por acontecer. Essa problemática, ela já existe. O aborto, como um problema de saúde pública, é um fato social. Já existe. Não há um incentivo ao aborto, porque o problema ele já existe, já há a prática do aborto. A questão principal é que a criminalização do aborto acaba atingindo apenas as camadas mais vulneráveis da sociedade, porque normalmente uma pessoa abastada financeiramente, uma pessoa privilegiada dentro da sociedade, ela acaba praticando o aborto através de clínicas privadas, sob o manto de uma proteção, um protecionismo privado e não existe nas camadas mais vulneráveis, que acabam prejudicando, né, a sua saúde por se submeterem aí a clínicas clandestinas e ainda correndo o risco de serem processadas, essas mulheres, pela prática do aborto, que ainda é crime no Brasil. Terceiro ponto que eu queria destacar, ao contrário do que as pessoas pensam, que haveria uma banalização do aborto, eu não acredito nisso, porque o aborto, ele é e sempre vai ser algo muito doloroso para a mulher. Então, assim, existe um fato social e acho que dificilmente a facilitação do aborto como não crime vai gerar uma banalização dele, até porque os médicos podem me ajudar. Eu acredito que uma pessoa nem possa fazer mais de um aborto ou, enfim, fazer vários abortos em uma vida, algo que acho que pode acarretar risco de esterilidade e até para a saúde da mulher, né? Mesmo quando obedecidos os métodos, mas aí é uma questão médica e eu não me envolvo. E outra coisa que eu queria destacar, que eu acho assim, a preocupação dos conservadores é muito em relação ao corpo da mulher, né? Que sempre é visto como algo público que pode facilmente ser manipulado, que não pertence a nós mesmas. Mas, por exemplo, eu não vejo uma campanha por uma paternidade responsável. Eu não vejo uma preocupação com 7% de homens que não registraram em 2023 os seus filhos, dados de cartórios registrais nacionais. Essas crianças já nascem sem pai e muitas delas são abandonadas ao longo da infância ou ao longo da adolescência, porque muitas vezes o abandono da companheira ou a separação vem acompanhado do abandono dos filhos, o que não deveria ter relação, mas acaba tendo, né? E não há uma preocupação dos conservadores em relação a isso. Não há uma preocupação dos conservadores em relação às crianças que são abandonadas nos semáforos para pedir dinheiro, que não têm a mínima dignidade de educação, saúde, vestuário e alimentação. Então, assim, é uma discussão que ainda vai dar muito pano para manga, mas que merece a nossa atenção, principalmente porque ela não deve ser tratada em termos religiosos. A descriminalização não significará a obrigação de praticar algo. Então, essas pessoas que têm as suas crenças, elas vão ser completamente respeitadas. Obviamente, na medida em que houver uma aprovação da descriminalização do aborto e autorização de clínicas e de sistema de saúde para esse procedimento, que deve haver aí uma rede de apoio a esse procedimento, que não será só médico, físico, mas deverá ser psicológico, social, para que essas famílias tenham o seu acompanhamento. É um debate que exige que a gente coloque o nosso eu de lado e a nossa racionalidade em primeiro lugar, porque, acima de tudo, é um debate jurídico e social que tem cunho científico e que tem como origem um fato social que já existe. Então, eu coloco as minhas vontades e as minhas crenças de lado para que eu possa analisar essa problemática social e eu consiga atingir essa racionalidade necessária para avaliar os aspectos envolvidos e para minimizar os fatores que pioram essa situação a partir da criminalização. Obrigada, até mais.